Quer saber o que ele relata? Abra o livro e comece a constatar. Mergulhando nos versos, você terá a imagem fiel onde nada falta. Ele não vê sua terra como grata, mesmo enfrentando pedra e ladeira. Foi feliz lá na seca de forma ordeira, sem jamais reclamar do belo rincão. Carlos Aires é o poeta do sertão que faz versos como quem faz brincadeira. Uma árvore para ele é um tesouro que precisa receber todo cuidado, e por isso ele dá o seu recado para que se preserve como ouro. Na terrinha teve mais suor que choro, não chiou por enfrentar a trabalheira, nem deixou o gado morrer na cocheira, pois jamais lamentou os calos na mão. Carlos Aires é o poeta do sertão que faz versos como quem faz brincadeira. Não esqueceu os amigos nem brinquedos, nem as imagens vistas pelas estradas, muito menos as tão raras invernadas. Tudo isso se percebe nos enredos. Aprendeu a enfrentar tudo sem medo, no repouso tranquilo sobre a esteira. Não lhe causou um susto qualquer besteira, porque a Deus sempre elevou a oração. Carlos Aires é o poeta do sertão que faz versos como quem faz brincadeira. Se você por acaso ainda duvida do que aqui em registro eu deixei, saberá como foi que eu constatei a beleza dessa história de uma vida. Leia e aprecie sem qualquer medida, e como eu constatará sem canseira, seu estilo de escrever e maneira traz alegria, a paz e emoção. Carlos Aires é o poeta do sertão que faz versos como quem faz brincadeira. Terra filha do sol, deslumbrante, és o peito da pátria, e um mundo que aos teus pés, ao derramar trepidante, vem atlante ao seu canto profundo, parte, fragmento do hino de menor. Mas o hino de Pernambuco diz o seguinte: és a terra dos coqueiros, de beleza soberba e estendal. Isso para citar a junção dos dois poetas. A cultura está em todos os lugares. Fez a junção, segundo o Carlos Aires me falou, não é com rima, segundo o Carlos Aires me falou, foi um telefonema do poeta Márcio Medeiros que fez com que esse livro foi criado. Se mandou algumas linhas por e-mail, e isto tornou esta obra-prima. Mas esse poeta aqui, Carlos Aires, presença marcante, sempre que ele vai lá no meu programa, na Alternativa FM, todo sábado, de 4 às 6 da tarde, a audiência aumenta. O Ibope aumenta quando você vai, porque ele tem um jeito diferente de recitar poesias. Isso enoblece, engrandece o rádio, né? Ele sempre que vai no rádio, me agradece, cara, mas não. Eu que tenho que lhe agradecer, eu deveria pagar o senhor ir no rádio, divulgar esse trabalho tão bonito, porque não é dele o trabalho que ele divulga, é da vida, é da natureza, né? Ele divulga os valores da vida, né? Que está na cultura, está nas plantas. Então, eu que lhe agradeço, toda vez que você vai no rádio, eu lhe agradeço. Cada vez que vai um poeta no meu programa, eu fico envaidecido, fico orgulhoso de receber. Inclusive o Birajá faz tempo que disse que vai lá, mas um dia ele vai. Professor Leonildo, se eu um dia for no programa, ficarei lisonjeado, professor. E hoje eu tive a honra de receber o Marcos Medeiros lá, o grande Marcos, e essa integração, né? 2 estados, 2 poetas e um balaio de poesia. Isso aí é inédito na história da literatura
Eu acho que isso aqui é para estar lotado, esse auditório, possivelmente aí na praça, né? Porque é impressionante, né? Esse livro aí é uma enciclopédia de cordéis, né? Uma enciclopédia, é uma coisa magnífica. Parabéns, Carlos Aires, parabéns, Marcos Medeiros, parabéns a todos os poetas que estão aqui presentes e as pessoas que não são poetas, mas que vieram prestigiar esse momento. Parabéns aos dois poetas, parabéns mesmo, e com meus votos de muito sucesso. E que este primeiro livro não pare por aqui, seja o início de um dueto, de muitos outros que virão, e balais que não necessitam de rodilhas, porque eles trazem a fé, a esperança, a alegria, a beleza, o lirismo, que são aqueles que enxergam com os olhos de poesia, podem carregá-los, guardá-los no coração. Eu acredito que todos vocês que estão aqui possuem olhos de poesia. Obrigada. No tempo da minha infância, nossa vida era normal. Nunca me foi proibido comer muito açúcar ou sal. Hoje tudo é diferente. Sempre alguém ensina a gente que comer tudo faz mal. Bebi leite ao natural da minha vaca quitéria e nunca fiquei de cama com uma doença séria. As crianças de hoje em dia não bebem como eu bebia quando pegava a bactéria. A barriga da miséria tirei com tranquilidade. Do pão com manteiga e queijo, hoje só resta saudade. A vida ficou sem graça. Não se pode comer massa por causa da obesidade. Eu comi ovo à vontade, sem ter contraindicação, pois o tal colesterol, pra mim, nunca foi vilão. Hoje a vida é uma loucura. Dizem que qualquer gordura não mata no coração. Com a modernização, quase tudo é proibido, pois sempre tem uma lei que nos deixa reprimido. Fazendo tudo que eu fiz, hoje eu me sinto feliz só por ter sobrevivido. Eu nunca fui impedido de poder me divertir. E nas casas dos amigos, eu entrava sem pedir. Não se entendia a galera, pois naquele tempo era proibido. Vi meu pai dirigir numa total confiança, sem apoio, sem airbag, sem cinto de segurança. E eu no banco de trás, solto igualzinho aos demais, fazia a maior festança. No meu tempo de criança, por ter sido reprovado, ninguém ia ao psicólogo ou se ficava frustrado. Quando isso acontecia, a gente só repetia, até que fosse aprovado. Não tinha superdotado, nem a tal dislexia, e a hiperatividade é coisa que não se via. Falta de concentração, segurava com carão e disse que ninguém morria. Nesse tempo se bebia água vinda da torneira, de uma fonte natural ou até de uma mangueira. E esta água engarrafada, que disse esterilizada, nunca entrou na nossa feira. Para a gente era besteira ter perna no braço engessado, ter alguns dedos partidos ou o joelho arranhado. Papai guardava veneno em um armário pequeno sem chave e cadeado. Nunca fui envenenado com as tripas dos brinquedos. Remédios e detergentes se guardavam sem segredos. E descalço na areia, eu joguei bola de meia arrastando as pontas dos dedos. Aboli todos os medos, apostando nas carreiras, em carro de rolimã, sem usar cotoveleiras. Para correr de bicicleta, nunca usei feito um atleta, capacete ou joelheiras. Entre outras brincadeiras, brinquei de carrinho de mão, estátua, jogo da velha, bola de gude e peão, de mocinhos e cowboys, e até de super-heróis que vi na televisão. Eu cantei Cai Balão, palma é palma, pé é pé, cada pintada, esta rua, Pai Francisco de Marré. Também cantei Tororó, brinquei de escravo de joelho e saco lá no pé. Com anzol jereré, muitas vezes fui pescar, e só saía do rio para ir para casa jantar. Peixe nenhum eu pegava, mas dos dois que tomava, dá um prazer em recordar. Tomava banho de mar na estação do verão, quando o papai me levava em cima de um caminhão. Não voltava bronzeado, mas com o corpo queimado, parecendo um camarão. Sem ter tanta evolução, o PlayStation não havia, e nenhum jogo de vídeo naquele tempo existia. Não
tinha videocassete, muito menos internet, como se tem hoje em dia. O meu cachorro comia o resto do nosso almoço. Não existia ração, nem brinquedo feito de osso. E para as tuas matar, nunca vi ninguém botar um colar no seu pescoço. E ele achava um colosso do barbanho de manteiga, ou numa água bem fria debaixo da torneira. E a gente fazia farra, usando sabão em barro para tirar sua sujeira. Fui feliz a vida inteira sem usar o celular. De manhã ia para a aula, mas voltava para almoçar. Mamãe não se preocupava, pois sabia que eu voltava, sem precisar avisar. Comecei a trabalhar com 8 anos de idade, pois o meu pai me ensinava que para ter dignidade, o trabalho era importante, para não me ver adiante e para a marginalidade. Mas hoje a sociedade essa visão não alcança, e por aí qualquer pai dá trabalho a uma criança. Prefere ver nossos filhos andando fora dos trilhos no mundo sem esperança. A vida era bem mais mansa, com um pouco de sensatez. Eu me lembro com detalhes de tudo que a gente fez, por isso tenho saudade, e hoje sinto vontade de ser criança outra vez. Obrigado. Thank you.